Peço só um pouquinho de mais uns minutos. Está finalizando aqui a conexão, mas aos poucos o pessoal já está chegando, acompanhando aqui com a gente, bem bacana. Pela primeira vez nós estamos aí na aula através de um Hangouts. Tenho certeza que será uma experiência bem bacana, diferente, e daqui para frente nós teremos várias aulas online. Estou aqui agora com o Leandro, iniciando essa tarefa aqui, onde nós falaremos sobre uma aula, um tema bem interessante, que é sobre princípio de formação da imagem e a utilização do meio de contraste. Então, com base nisso, a tendência é que iremos aprimorar e avançar. Quem sabe chegar lá, discutir protocolos de tomografia, ressonância, mas para um primeiro Hangouts, acho que é interessante falar um pouquinho mesmo sobre o princípio de formação da imagem, começar do básico, para a gente gradativamente conseguir ir avançando e fazer com que todos acompanhem, né? Vou até compartilhar aqui um pouquinho a página na qual vocês chegarão à tela. Vamos ver, só um minutinho aqui, bem bacana. Essa é a aula de hoje, né? Princípio de formação da imagem radiológica e a utilização de meios de contraste. Então, vou aguardar um pouquinho até chegar mais algumas pessoas para a gente dar uma introdução oficial. Mas eu observo que aqui alguns já estão me vendo, né? E é tudo muito dinâmico aqui a coisa. Eu estou familiarizando aqui com as telas, são várias telas em que eu tenho que ir mexendo, alterando, mas é bem interessante esse sistema. Eu iniciei na docência há uns 15 anos atrás e jamais poderia imaginar dar uma aula ao vivo da minha casa, né? Então, realmente, esta tecnologia é tudo muito novo. Então, é bem interessante mesmo. Então, vamos, acho que, falar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui agora. Olha, estamos com 24 pessoas nos assistindo ao vivo, online, já tem uma turma aqui. Tem uma turma, uma sala cheia, né? Já está chegando. Se fosse uma aula presencial, já é uma classe. Então, isso é bem diferente, bem bacana. E eu acho que daqui a pouco nós vamos falar de um pouquinho para vocês e ter bastante conteúdo, né? Acho que esse é o mais importante. E agradecer mesmo a todos que estão acompanhando o projeto, e a tendência é utilizarmos cada vez mais essas ferramentas tecnológicas. Eu acho que a favor, e quebrando todas as barreiras, não há limite, não há parede que impeça a comunicação e a interação entre nós. Então, realmente, isso é algo que me deixa bem entusiasmado em levar conhecimento para o Brasil inteiro e poder compartilhar um conteúdo que, mesmo que possa ser um conteúdo mais básico, simples, mas logo mais estaremos compartilhando conteúdo de extrema complexidade e, ao mesmo tempo, poder trabalhar um pouquinho com vocês. Eu acho que agora nós já estamos aqui com uma sala de aula. Eu vou dar um início aqui, dar boas-vindas ao pessoal. Deixa eu ver se alguém interage. Leandro, alguém está interagindo aí com a gente? Tem alguma pergunta? Então, acho que é mais para a gente ir se adaptando aqui à câmera e vocês acompanhem também comigo. Importante, né, que se vocês puderem colocar a região de onde vocês estão me assistindo e acompanhando agora, a gente vai interagir, tenho certeza que com o Brasil inteiro. Então, essa é a diferença em trabalhar com educação à distância, utilizar a internet
a favor, né, Gostaria de saber também se o som, se vocês conseguem me ouvir. Aqui é importante vocês me darem esse feedback, se eu preciso falar um pouco mais alto ou não, isso aí é importante, porque na hora que eu der início, vamos aguardar mais, eu acho que uns 5 minutos, aí eu dou início à parte técnica da aula de hoje, que é sobre princípios de formação da imagem. É algo bem tranquilo. Tenho certeza que vocês acompanharão. E eu acho que o mais interessante é que vocês interajam aqui comigo, certo? Então é uma experiência, tenho certeza que para muitos também está participando aí do primeiro Hangouts, a primeira aula online. Essa aula depois ficará disponibilizada na página, principalmente dos participantes do curso de Anatomia Radiológica, inclusive falar um pouquinho, né, do curso que nós estamos nesta semana. Realmente foi algo muito diferente, e dar início a um curso online com praticamente mais de 400 participantes. É como se eu desse aula para uma grande turma, interagindo com pessoas do Brasil inteiro. Então, realmente está sendo uma experiência única, tanto para mim como para todos os participantes do curso de Anatomia Radiológica 1.0. Então, aqueles que ainda não se inscreveram e que querem participar, ainda há possibilidade de participar. Acompanhem depois nas redes todo esse processo. E na minha página também, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Vou abrir aqui a tela para compartilhar e dar início, né, um pouquinho aqui sobre a aula. Depois eu volto nos principais pontos. E vou abrir. E essa é a aula de hoje. Princípios de formação da imagem radiológica e utilização de meios de contraste. Então, se nós pensarmos, né, falar um pouquinho da imagem radiológica, se nós pensarmos do ponto de vista da formação básica e do raio-x, a imagem radiológica ela é formada por diferentes tons de cinza. Se eu avançar até um pouquinho aqui nessa imagem clássica do tórax, onde vocês observarão diferentes estruturas, onde há uma sobreposição, né? Uma imagem radiológica é uma imagem plana, uma imagem bidimensional com sobreposições de estruturas, porém, de acordo com a região anatômica, é possível identificarmos diferentes tecidos. Então, nesta imagem, eu até escolhi aqui a radiografia do tórax, porque é uma imagem que gera um grande contraste radiológico. Eu consigo definir bem aqui os arcos costais, tecido parenquimatoso, consigo observar aqui a área do mediastino, a traqueia lá superior, o hilo pulmonar, ramificações brônquicas, consigo definir, até enxergar também densidade mamária, clavícula, escápula. Mas aí a pergunta, até para voltar ao ponto, como é formada a imagem radiológica? Eu deixo aqui nesse slide que a imagem de raio-x, ela forma-se por variação de absorção de raio-x pelo material irradiado, então é exatamente como se ela fosse formada por diferentes tons de cinza, onde cada tonalidade representa a densidade anatômica de cada estrutura. Então, se a estrutura apresentar uma alta densidade, como o osso, vai absorver mais a radiação. Vamos lá para a imagem. Então, imagine aqui o porquê que eu consigo enxergar, né, nitidamente a clavícula, arcos costais, estruturas que apresentam uma alta densidade. Elas apresentam uma alta densidade exatamente porque elas absorvem mais a radiação. Em compensação, eu consigo definir muito bem aqui o parênquima pulmonar, né? Eu consigo visualizar perfeitamente o parênquima pulmonar. E o parênquima pulmonar, nós encontramos ar, e o ar ele tem uma baixa densidade.
e por apresentar uma baixa densidade, ele absorve menos a radiação, o grau de enegrecimento será bem diferente, bem menor. Então, essa diferença que gera entre brilho e contraste é o que faz com que vocês consigam identificar as estruturas. Então, retornando aqui, a imagem é realmente formada por diferentes tons de cinza, onde cada tonalidade representará a densidade anatômica das estruturas. E desta forma, a regra é, toda estrutura de alta densidade, como o osso, será representada por uma tonalidade mais clara, como, por exemplo, uma imagem que nós classificamos terminologicamente, uma imagem radiopaca. Já pulmão, que tem uma baixa densidade, é o que nós caracterizaremos como imagem radiotransparente, até a região do mediastino. Então, esse é o princípio de formação de imagem, onde a cada densidade nós vamos observando uma área de alteração. E olha que interessante, quando nós visualizarmos uma estrutura quando nós visualizarmos a estrutura em que eu não tenho um grande contraste, né, que eu não tenho uma grande diferença de contraste radiológico, é porque a densidade das estruturas são muito próximas. Então, nesse raio-x simples de abdômen, eu não consigo visualizar muito bem aqui o fígado, eu não consigo visualizar aqui o baço, os rins, ureteres, bexiga, fica difícil. O que nós estamos enxergando aqui, um pouquinho de alça intestinal, que apresenta uma quantidade, um certo volume de ar. E o ar, ele gera um contraste, né? É um contraste negativo. Então, ele acaba diminuindo a absorção e gerando esta imagem radiotransparente, radiolúcida, e eu não consigo visualizar outras estruturas. E se eu quiser avaliar outras estruturas, o que nós temos que fazer? Nós temos que modificar, alterar a densidade das estruturas. E qual a maneira de alterar a densidade dessas estruturas? Deixa eu só ver aqui, nós estamos já com mais de 56 pessoas ao vivo. Agradecer aí a participação. Nós temos aqui o Giliano Roteiro, de Fortaleza, obrigado. O Rogério Oliveira, de Vitória. A Fernanda, de Curitiba. O Alessandro, de Recife. A Paula Mendes aqui, de Santa Catarina, é isso? O Leandro, ele escreveu aqui algumas coisas, mas a letra dele está horrível, viu, pessoal? Então, Santa Maria. Santa Maria, desculpa. E o João aqui, do Rio Grande do Sul. Então, assim, é só para reforçar que realmente isso é muito interessante, né? Você conseguir dar aula ao mesmo tempo para pessoas do Brasil inteiro. E essa experiência é uma experiência única. Tenho certeza que daqui para frente nós utilizaremos muito esse tipo de ferramenta. Eu acho que esse contato, essa interação, torna com que a aula fique um pouco mais quente, né? Não é aquela coisa tão fria em que você fala, puxa, cadê o professor Rafael que está tão distante? Muito pelo contrário, agora aqui a gente tem essa possibilidade de estar praticamente ao vivo aqui, no mesmo tempo, quase que no mesmo espaço, né? Só não estamos dividindo o mesmo espaço físico, mas nós estamos aqui. Então, voltando à aula, em algumas regiões, principalmente quando o objetivo for avaliar estruturas partes moles, nós não vamos conseguir identificar num raio-x convencional e diferenciar essas estruturas. Por quê? Porque elas apresentam densidades semelhantes. Se elas apresentam densidades semelhantes, a tonalidade de cinza também vai ser semelhante, então não gera o contraste. O maior contraste radiológico é a diferença entre o branco e o preto. Este é o maior contraste. Então, se eu pensar no osso, que ele gera uma imagem de alta densidade, uma imagem bem radiopaca, e eu pensar no ar, que tem baixa densidade, uma imagem radiotransparente, certamente será o maior contraste radiológico, né, que nós conseguimos diferenciar o branco e o preto. Agora, neste caso, em que vocês acompanham comigo aqui na tela,
em que eu demonstro essa radiografia simples do abdômen, fica difícil, há uma limitação muito grande para nós identificarmos aí estruturas, principalmente se eu não consigo visualizar anatomicamente, eu não vou conseguir também enxergar uma possível patologia, não é verdade? Se eu não visualizo a estrutura, eu não enxergo patologia. E eu sempre reforço que se vocês conhecem bem de anatomia, isso facilita muito, né, o nosso dia a dia. Anatomia radiológica, isso é fundamental. Tanto é que o primeiro curso que abrimos recentemente, esta semana, foi de anatomia radiológica, porque nós tivemos vários pedidos. Infelizmente, observamos que algumas formações acaba deixando a desejar, né, até por uma matriz curricular, e não dá uma base mais sólida para o conhecimento de anatomia radiológica. Você fala, eu tenho que conhecer anatomia radiológica? Tenho, porque para você conseguir melhorar o seu exame, isso que nós estamos falando aqui agora do raio-x, mas se nós pensarmos numa tomografia, numa ressonância, em que a indicação clínica, a hipótese diagnóstica faz toda a diferença no seu protocolo, o primeiro passo para você enxergar uma área de alteração, ou seja, identificar uma patologia, nem precisa, no primeiro momento, saber qual a patologia, mas identificar a área de alteração, isso é primordial. E aí eu sempre reforço dizendo o seguinte, tudo que não é anatômico só pode ser patológico. Então, se eu olho uma imagem e tenho certeza que aquela área, aquela região apresenta uma área não anatômica, se não corresponder a um artefato radiológico, é porque certamente nós estaremos identificando uma possível patologia. Qual é a patologia? Claro que nós, operadores técnicos, tecnólogos, nós não temos esta base e nem vamos laudar em momento algum, mas pode acreditar que vocês contribuirão muito em um resultado satisfatório, um protocolo mais adequado, de acordo com a indicação clínica, conhecendo como base e princípio anatomia radiológica e identificando a área de alteração, que certamente estarão enxergando uma possível patologia. Mas olha que interessante, o raio-x, ele proporciona uma excelente imagem, porém, quando trata-se de imagem de estruturas de baixa densidade, tecidos partes moles, há uma limitação muito grande. Então, o que eu tenho que visualizar, o que eu tenho que fazer para enxergar estruturas de tecidos partes moles na radiologia? Olha que interessante. Uma radiografia de abdômen, muito semelhante a esta que nós estamos falando e discutindo até então. E nesta imagem, nós estamos visualizando aqui, ó, alças intestinais. E olha o realce dessas estruturas, muito diferente do que nós tínhamos anteriormente. Mas por que eu consigo visualizar aqui perfeitamente estas alças intestinais? Porque este é um exame contrastado, consequentemente é um exame chamado de enema opaco, que é para avaliar o intestino grosso, onde utiliza o sulfato de bário, administrado por via retal, é uma via retrógrada, e o que esse sulfato de bário, ou seja, o meio de contraste positivo, fez nesta imagem, foi simplesmente modificar, alterar a densidade dessas estruturas. Então, eu quero recapitular para que todos fechem aí o raciocínio e acompanhem comigo a aula, dizendo o seguinte, ó, se a imagem radiológica ela é formada por diferentes tons de cinza, isso ocorre porque as estruturas apresentam densidades diferentes. Porque quando as estruturas apresentarem densidades mais próximas, nós não teremos o quê? Um grande contraste radiológico. Então, quando vocês quiserem alterar a densidade de alguma estrutura, o meio que nós utilizamos para isto é exatamente utilizar uma substância farmacológica que nós chamamos de meios de contraste. Tá certo? Então, a imagem radiológica com contraste, ó, desculpa, inclusive tem até uma falhinha aqui, ó, faltou o S aqui, tá contraste, tá? É contraste, desculpa. Então, o que nós temos que fazer para visualizar estruturas de partes moles no raio-x
é utilizar contraste. Então, se algum parente de vocês, se alguém questionar, até mesmo na escola, olha, para que serve essa substância, né? Por que nós utilizamos contraste na radiologia? E a resposta mais, talvez, objetiva seria responder o seguinte, que contraste altera a densidade das estruturas. Então, de acordo com o princípio da formação de imagem, se o contraste altera a densidade das estruturas, modifica o fator de absorção do raio-x. Se modifica o fator de absorção, automaticamente altera o tom de cinza. Então, neste caso, onde foi utilizado o meio de contraste positivo, que é uma substância farmacológica de alta densidade, onde absorveu mais a radiação, eu gero um contraste. E aí eu consigo visualizar a estrutura e, visualizando estruturas, também identificando possíveis patologias. E é isso que a radiologia proporciona. Então, quando é questionado, né, o porquê dos meios de contraste, serve exatamente para modificar a absorção de raio-x. Se modifica a absorção de raio-x, vai produzir uma imagem de qualidade. Então, vamos recapitular, né, exatamente isso que nós estamos vendo. Antes de eu voltar aqui na aula, vamos ver aqui, ó, chegou o Bruno também, Bruno Nascimento, de Rio Grande do Norte, Daniela Augusta, Ana Paula Santos, de Olinda, Sandra Novaes, Valparaíso, São Paulo. Olha, então, São Paulo também está acompanhando, estamos bem pertinhos, né? E olha que bacana. Então, vamos recapitular, até para quem chegou agora e conseguir acompanhar todo o nosso raciocínio. Então, se eu estou discutindo o princípio de formação da imagem, eu vou falar o seguinte, que a imagem de raio-x forma-se sempre pela variação de absorção. E quando ela é formada por esta variação de absorção, o que eu quero reforçar é que algumas estruturas absorverão menos e outras estruturas absorverão mais a radiação. Sendo assim, de acordo com a densidade anatômica das estruturas, eu vou ter uma representação, eu vou ter uma tonalidade de cinza diferente. E quando aquela região anatômica, no caso do abdômen, em que a maior parte dessas estruturas, vísceras, apresentam densidades anatômicas semelhantes, eu não gero um grande realce dessas estruturas. Porque se há uma densidade muito próxima de uma estrutura e da outra, naquele exemplo como eu citei, do fígado, do baço, dos rins, bexiga, eu não gero um contraste. Mas é possível, na radiologia convencional, observar estruturas de tecidos partes moles? Sim. Como? Utilizando o quê? Uma substância farmacológica que nós classificamos como meios de contraste. E aí, se alguém questionar, para que serve meio de contraste? Meio de contraste, basicamente, ele vai alterar a densidade das estruturas. Então, se altera a densidade das estruturas, modifica o fator de absorção. E se eu utilizo, olha que interessante, nesse exemplo que eu trouxe, do enema opaco, onde foi utilizado o sulfato de bário, meio de contraste positivo, nós estamos aqui realçando, visualizando essas estruturas com uma imagem bem radiopaca, né, bem próximo ao branco. Mas eu poderia também utilizar o ar, que é o meio de contraste negativo, para gerar o duplo contraste. Então, nós temos dois tipos de meios de contraste existentes na radiologia. Um meio de contraste que ele é classificado como meio de contraste negativo, que é ar, gás carbônico, oxigênio, e o meio de contraste classificado como positivo, que aí nós temos duas classes, que são os iodados e os baritados. Esses absorvem mais a radiação. E todo meio de contraste que for classificado como meio de contraste negativo, absorve menos a radiação. Então, no resultado final, qualquer estrutura que for identificada por um meio de contraste negativo, nós enxergaremos aquela região uma imagem escura, uma imagem radiotransparente. Utilizarmos qualquer substância radiopaca classificada como meio de contraste positivo, nós visualizaremos essas estruturas com uma alta densidade, uma imagem bem próxima ao branco, uma imagem bem radiopaca, tá certo?
Então, esta é a finalidade. E olha que interessante aqui, quando eu coloco que o meio de contraste, ele modifica a absorção do raio-x. Por que ele modifica a absorção do raio-x? Porque se eu utilizar o meio de contraste negativo, ele modifica diminuindo a absorção. Ele absorve menos. Então, o ar é um meio de contraste negativo, né? É um meio de contraste que nós classificamos até como meio de contraste natural, mas é um meio de contraste utilizado na radiologia. Só que qual é a diferença do ar, por exemplo, que é um meio de contraste negativo, para o bário? Que o ar ele absorve menos a radiação. Se ele absorve menos a radiação, qual vai ser a consequência imaginológica? Uma imagem escura, uma imagem radiotransparente. Agora, se eu utilizar um meio de contraste positivo, ele modifica também a absorção. Só que de que maneira? Elevando a densidade da estrutura. Então, haverá uma maior absorção de raio-x. Se há uma maior absorção de raio-x, ele vai gerar uma imagem radiopaca. Independente se for utilizado meio de contraste negativo ou positivo naquela estrutura, certamente o objetivo é produzir uma imagem de melhor qualidade. Então, aquelas estruturas que não forem visualizadas sem o uso do meio de contraste, e principalmente se o objetivo for avaliar tecidos partes moles, realmente nós teremos uma grande dificuldade em interpretar aquela imagem. Então, vocês já sabem que qualquer estrutura que deva ser realçada e visualizada, e eu não consigo observar num raio-x simples, eu vou ter que utilizar o quê? Uma substância farmacológica chamada de meios de contraste. Aí, certamente, vocês passarão a visualizar as estruturas que até então não seria diagnosticada. Então, olha que interessante. Meio de contraste ele é fantástico. Por quê? Porque ele consegue melhorar a qualidade da imagem. Algumas estruturas só serão visualizadas após o uso do contraste. E algumas patologias só serão diagnosticadas após o uso do meio de contraste. E isso não é só para radiologia convencional. Isso serve para tomografia, serve para hemodinâmica. Nem vou citar aqui outras modalidades, como a ressonância, que utiliza o meio de contraste gadolínio, o paramagnético, a microbolha, que também pode ser utilizada na ultrassonografia. Então, pensando em substâncias contrastantes na radiologia, nós temos dois tipos. Quais são eles? Negativo e positivo. Então, para até fazer uma consideração mais precisa disso tudo que nós estamos falando agora, eu não citei em momento algum, mas vamos recapitular de acordo com o princípio de formação da imagem. Se eu colocasse agora aqui na prova, qual o princípio físico do raio-x? O que vocês responderiam, né? Vamos treinar e alinhar uma resposta para que todos saiam daqui falando a mesma linguagem. Então, se nós questionarmos qual o princípio físico do raio-x, certamente nós estaremos falando de ondas eletromagnéticas, tá certo? Então, o princípio físico do raio-x são ondas eletromagnéticas. A maioria das modalidades que atuam com a radiação X, nós podemos afirmar que são ondas eletromagnéticas. Então, tomografia, hemodinâmica, mamografia, todas essas modalidades correspondem a um princípio de ondas eletromagnéticas. Agora, vamos resgatar aí outras informações. Se eu perguntar qual a velocidade de propagação, né, desta onda eletromagnética, por exemplo, no vácuo, quem saberia, quem recorda aí o princípio de formação da imagem? De acordo. Então, nós estamos falando de uma propagação onde há uma interação, isso no vácuo desta radiação, de 300 mil quilômetros por segundo. Então, só quero reforçar que o princípio físico do raio-x são ondas eletromagnéticas, onde há uma velocidade desse feixe, desses elétrons produzidos, de 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido, né? O tempo da luz realmente é algo muito interessante. E como é formada a imagem radiológica? Então, você já sabe o princípio físico, que são ondas eletromagnéticas, e agora como é formada a imagem radiológica? Então, recapitulando, a imagem radiológica ela é formada por diferentes tons de cinza.
onde cada tonalidade será representada a densidade anatômica das estruturas. Então, toda estrutura que apresentar uma alta densidade absorverá mais a radiação. Toda estrutura que absorver, toda estrutura de baixa densidade absorverá menos a radiação. E o resultado imaginológico é que aquela estrutura de alta densidade será representada por uma imagem radiopaca. E aquela estrutura de baixa densidade será representada por uma imagem radiotransparente, radiolúcida, uma imagem com tom de cinza mais escuro. E qual a principal finalidade do meio de contraste nos exames radiológicos? Então, vamos alinhar esta resposta para que todos saiam daqui falando a mesma linguagem. Então, se eu perguntar qual a principal finalidade do meio de contraste nos exames radiológicos, eles servem para alterar a densidade das estruturas. Porque se eu altero a densidade das estruturas, modifico o fator de absorção. Se modifico o fator de absorção, eu gero realce, eu gero uma tonalidade diferente. Então, eu gero contraste, eu melhoro, e aí eu consigo visualizar estruturas que até então não seriam visualizadas, e aí, visualizando anatomia, provavelmente eu consigo enxergar também o quê? Uma possível patologia. Conseguimos fechar, então, com este raciocínio? É exatamente isso, esse é o recado, de uma aula bem tranquila, uma linguagem bem simples, para que todos consigam, talvez, enxergar de uma forma um pouco diferente, mais clara, um pouquinho mais objetiva, nesse aspecto. Deixa eu até voltar aqui para a tela, só um minuto. Nós temos aí temos aqui já mais de 84 pessoas ao vivo, isso é uma sala bem cheia, Isso é bem interessante. Deixa eu voltar aqui na tela, para que vocês consigam enxergar. Então, é isso. O que eu queria passar para vocês é exatamente que nós conhecêssemos todo o princípio de formação da imagem radiológica, com foco realmente no nosso dia a dia. De repente, vocês olham para uma imagem radiológica e nem sempre conseguem olhar com esse princípio físico, a complexidade que nós temos por trás dessa imagem. E o quão essa imagem ela é importante para que possamos fazer uma imagem de qualidade e certamente conseguir reforçar e visualizar possíveis patologias. Nós somos sempre, eu costumo dizer que nós somos os olhos dos médicos radiologistas. Então, um exame bem realizado, com conhecimento técnico, um exame realmente de acordo com a indicação clínica, isso nós estamos contribuindo diretamente para que o médico possa dar um diagnóstico mais preciso. Então, quanto melhor o exame radiológico, melhor será a visualização e interpretação radiológica do médico. E quem vai ganhar nisso tudo é o paciente, Esse talvez seria a nossa razão de viver, de trabalhar, buscar conhecimento, sempre tentando ajudar de uma forma bem diferente. Então, vou finalizar aqui, depois vou até abrir aqui para perguntas, mas depois que nós falamos bastante, até para quem entrou depois, talvez do início da minha fala, da parte técnica, então vamos só recapitular. Se eu perguntar agora qual o princípio físico da imagem radiológica, A imagem radiológica é formada por diferentes tons de cinza. E esta tonalidade ela difere de acordo com a densidade das estruturas. E a regra é, toda estrutura de alta densidade absorverá mais a radiação. Toda estrutura de baixa densidade, como o ar, absorverá menos a radiação. Então, eu vou ter um bom realce. Eu vou ter imagem de alta densidade, como, por exemplo, o osso, o metal, uma prótese, por exemplo, uma imagem bem radiopaca, bem próximo ao branco. E se eu observar uma imagem de baixa densidade, como o pulmão, eu vou observar uma imagem mais escura. E se eu visualizar uma região, ou estudar uma região anatômica, em que eu não tenho uma grande diferença de densidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar o quê? O meio de
contraste. Quais são os dois tipos de meios de contraste existentes? Apenas dois. Um que nós vamos classificar como um meio de contraste negativo e o outro que nós vamos classificar como um meio de contraste positivo. Qual a diferença entre o meio de contraste negativo e o meio de contraste positivo? Que o meio de contraste negativo, ele absorve menos a radiação. Então, consequentemente, a tonalidade que será visualizada na imagem, uma imagem com uma tonalidade mais próxima ao preto, um tom de cinza bem escuro, que nós classificamos terminologicamente como imagem radiotransparente. E quando eu utilizo o meio de contraste positivo para gerar um realce de determinadas estruturas, esta substância absorverá mais a radiação. Se absorve mais a radiação, eu modifico o fator de absorção, elevando a densidade. E a tonalidade, o resultado final dessa imagem, é uma imagem radiopaca, uma imagem mais clara, próxima a uma tonalidade do branco, tá certo? É exatamente isso. Então, por que nós utilizamos meios de contraste? Nós utilizamos meios de contraste com o objetivo de alterar a densidade das estruturas. E que, obviamente, nós estaremos identificando o quê? Possíveis patologias de tecidos partes moles. Conseguiram, então, fechar o raciocínio? Qual a importância de utilizar o meio de contraste na radiologia? Muitos colegas, estudantes, sempre questionam, olha, até o parente, né, de repente foi submetido a um procedimento com contraste de tomografia ou de raio-x, e eles questionam, mas é importante, eu preciso utilizar contraste, sim ou não? Então, nós precisamos utilizar contraste em algumas situações, e essas substâncias realmente melhoram muito a qualidade de imagem, principalmente daquelas estruturas partes moles, em que nós não geramos um grande realce através de uma radiografia simples, através de um estudo sem utilização desta substância. Então, agora, para finalizar, vocês já estão praticamente peritos, talvez já médicos radiologistas, físicos nucleares. Eu vou abrir aqui para perguntas, né? Se alguém tem aqui algumas perguntas. Calma que o Leandro me mostrou uma coisa que isso aqui eu não enxergo. Ah, tá, olha, passamos das 100 pessoas online, muito bacana, né? Vamos ver se no próximo eu vou trazer um tema bem interessante. Vamos bater aí 10 mil pessoas para interagir o Brasil inteiro, vamos ferver a radiologia. Esse é o intuito, né? Dar esse pontapé inicial para que possamos cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento, trocar ideias, trazer novidades, equipamentos que foram apresentados recentemente e tentar entender o princípio de formação de um equipamento novo. Acho que esse é o caminho. Deixa eu ver aqui, abrir a minha tela aqui para eu enxergar se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver por aqui também. Isso. E eu vou te passando. Galera, Zona Norte, professor, eu andei fazendo simulados de concurso, uma questão que eu errei, a alternativa correta dizia que na inspiração... Todos estão me ouvindo aqui, né, Leandro, novamente? Então, eu abri aqui para perguntas, eu vou ler aqui, né, algumas perguntas e vamos respondendo na medida do possível, né, tentando atender a todos. Então, a Bruna, ela traz aqui que ela recentemente participou, né, de um simulado de concurso e ela errou uma questão onde a alternativa correta dizia que na expiração, a técnica de exposição do tórax deve ser aumentada em, no mínimo, 30%. Mas isso não ia deixar a radiografia muito escura por causa da falta do ar. Então, assim, tem que ver qual é o objetivo, né, Bruna, desse estudo. Se é para arcos costais, se o objetivo é para avaliar pulmão, qual é a patologia de interesse, porque um raio-x de tórax, nós sabemos que na rotina é sempre importante você fazer uma inspiração profunda. Normalmente realizamos na região torácica a expiração em algumas situações para avaliar a fratura aí de arcos costais. Então, quando eu quero observar arcos costais superiores, aí eu faço a inspiração, né, faço uma inspiração profunda e utilizo uma técnica próxima ao tórax.
Agora, para eu visualizar arcos costais inferiores, o que eu entendo, né, como arcos costais inferiores? Só para que fique bem claro. São os arcos costais que estariam abaixo do músculo diafragma, porque aí a densidade é diferente. Olha que interessante, nós estamos falando, né, de princípio de formação, então aquelas costelas que estiverem abaixo do diafragma, a densidade é bem diferente, então, consequentemente, nós temos sim que aumentar o MAS, tá certo? Então, dependendo do objetivo, o que você coloca aqui não está errado, e de fato, mas eu vejo mais nesta situação. Se nós pensarmos num raio-x de tórax, basicamente avaliaremos 3 estruturas. Quais são? Parênquima pulmonar, mediastina e arcos costais. Claro que quando o objetivo for avaliar arcos costais, algo mais específico, geralmente o médico ele solicita, né, o raio-x de tórax para arcos costais, ele já coloca lá HTD, hemitórax direito, já coloca para visualização de costelas, arcos costais. Então, neste caso, eu recomendo que faça a expiração e aumente a técnica, porque daí nós estaremos com uma densidade diferente, porque aí as costelas que estão abaixo do diafragma estariam sobrepostas ao abdômen. O abdômen apresenta uma densidade diferente ao tórax, certo? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ler mais algumas coisas aqui. Olha que interessante, ó. Consigo sim, vamos ver. Né? Ó, se o Leandro escreveu certo aqui, nós temos uma pergunta que diz o seguinte, ó, a densidade do raio-x utiliza a escala de Hounsfield como na tomo? Na verdade, assim, Sidney, a Sidney Rezende, né? Então, a escala de Hounsfield é uma escala atribuída para as tonalidades de cinza e é bem específica da tomografia, né? Ela é bem específica da tomografia porque a tomografia ela mede precisamente a densidade das estruturas. Então, existem 2 valores que controlam o brilho e o contraste, que nós chamamos de WL, WW, Window Level, Window Width, e esta escala ele vai gerar esse brilho e contraste. Então, é um pouco diferente, né, do raio-x, em que nós temos esse brilho e contraste formado pelo momento do disparo. Eu não consigo mexer tanto. Então, assim, essa escala de Hounsfield, por isso que o nome já está dizendo, né? Hounsfield é na tomografia, até em homenagem aí ao criador, o pai da tomografia, que era Hounsfield. Então, essa é uma escala utilizada mesmo na tomografia. Então, consequentemente, você consegue alterar o brilho e o contraste para designar o estudo, 1 hora para visualização de partes moles, 1 hora visualização de estrutura com objetivo, estrutura óssea, outras regiões. Tem uma outra pergunta aqui que é da Ana Paula Alves. Explica um pouco sobre meios de contraste iônicos e não iônicos. Olha que interessante, essa até é uma aula, né, deixar claro aqui, Ana Paula, é uma aula bem complexa que eu gosto bastante. E certamente nós vamos abordar esse conteúdo em um próximo Hangouts, né, com maior, talvez, detalhamento aqui. A diferença entre o meio de contraste iônico e não iônico, nós estaremos, primeiro, vamos pensar o seguinte, que eu falei que meio de contraste existem 2, negativo e positivo, correto? Então, nós estamos falando do iônico e não iônico, nós estamos falando primeiro de um meio de contraste positivo. E, em seguida, estamos falando do meio de contraste iodado, a base de iodo. E aí, dependendo da classificação do tipo de meio de contraste iodado, que basicamente são 4, primeiro ele pode ser um monômero ou um dímero, fica até difícil tentar explicar essa complexidade sem mostrar nada aqui para vocês. Mas o que eu vou responder de uma forma bem precisa, para que você não saia daqui com esta dúvida, a diferença entre o meio de contraste iônico e o não iônico estará na forma como o meio de contraste será solubilizado. Só para deixar claro, o meio de contraste positivo, nós temos o baritado e temos o iodado. Qual a diferença entre o bário e o iodo? Que o bário ele é classificado como meio de contraste insolúvel.
ou seja, ele não pode ser solubilizado ao plasma sanguíneo, tá certo? E o meio de contraste iodado, ele é um meio de contraste solúvel, ou seja, ele pode ser administrado por via endovenosa. Então, todos esses que nós utilizamos aí no raio-x, na tomografia, por via endovenosa, que são, na maioria das vezes, aí os iodados, certamente, existem aí a classificação entre o iônico e o não iônico. E a grande diferença está na forma como ele será solubilizado. Existe um anel benzênico, que ele apresenta ele faz a representação molecular do meio de contraste, onde nós temos 6 ligações moleculares. E na cadeia de número 1, qualquer substância que for adicionada nesta cadeia de número 1 está representando a solubilidade do meio de contraste iodado. E quando solubilizado por um ácido chamado ácido carboxílico, este ácido ele se dissocia a íons, é um ânion e um cátion. Então, o fato de se dissociar íons é o que eles classificam como ionizante. Agora, qualquer outro meio de contraste que não for solubilizado e não for adicionado na cadeia de número 1 lá do anel benzênico, será uma molécula não iônica, justamente para não se dissociar íons e não elevar a osmolaridade do plasma sanguíneo. Então, essa sua pergunta realmente fica um pouco difícil para explicar sem mostrar, né, esse anel benzênico, para que vocês consigam. Mas até com base nessa pergunta, eu vou formular uma aula bem interessante aqui sobre os meios de contraste, principalmente os iodados, que realmente a parte farmacológica é bem mais pesada, tá ok? Então, para finalizar a resposta da sua pergunta, então, a diferença entre o meio de contraste iônico para o não iônico, isso nós estamos falando primeiro dos iodados, está na forma como ele será solubilizado. Quando solubilizado por um ácido chamado ácido carboxílico, será uma molécula iônica. E quando não for solubilizado por esse ácido carboxílico, consequentemente, é uma molécula não iônica. Tenho mais uma pergunta aqui. Quais as contraindicações do meio de contraste iodados, né? Isso é bem amplo também, mas existem duas, na verdade, não falo nem de contraindicações, porque, e sim de reações, né? As contraindicações vai depender do questionário que nós passamos. Todo exame radiológico, todo exame que for utilizado o contraste, principalmente os iodados, que serão administrados, né, possivelmente aí por via endovenosa, essa pergunta aqui é Rai Moura. Então, assim, a contraindicação, nós teremos que passar primeiro um questionário, e este questionário com diversas perguntas, se ele é alérgico, até a frutos do mar, se ele toma algum medicamento, por exemplo, faz uso de algum medicamento, ele coloca assim, qual medicamento? Daí ele, por exemplo, um paciente diabético que faz o controle de diabetes com metformina. Então, metformina associado ao meio de contraste, ele pode aumentar, né, a acidose lática em 50%. Então, assim, existem várias contraindicações no caso para utilizar o meio de contraste iodado. Aí esse questionário é bem amplo. E, na dúvida, se posso ou não utilizar, nós, como operadores, nós temos que questionar um médico radiologista. Dar um outro exemplo bem clássico, em que, na maioria das vezes, a gente contraindica também o uso do meio de contraste iodado, principalmente em paciente de UTI, paciente internado, às vezes você tem lá alguns exames, né, que obrigatoriamente você acompanha, e olha lá um exame laboratorial, e observa que o valor de ureia, de creatinina está muito alterado. Então, eu olho lá a creatinina acima de 1,5, significa que a função renal já está comprometida. E o meio de contraste ele é tóxico aos néfrons, né? Por isso que nós podemos ter uma nefrotoxicidade. Então, automaticamente, se a função renal já está comprometida, eu tenho que tomar cuidado para não comprometer ainda mais após o uso do meio de contraste. Então, novamente, nós teremos que questionar e discutir isso com o médico radiologista, tá certo? Então, assim, em relação às contraindicações, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com os iodados e por serem administrados por via endovenosa, né? Então, isso é bem amplo.
Leandro, nós temos mais aí algumas perguntas, bacana. Então, deixa eu só voltar aqui na tela para finalizar. Pessoal, é isso. Acho que essa nossa experiência, essa interação foi muito bacana. É uma experiência bem diferente, mas eu confesso que gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço até por vocês me acompanharem, né? Ficamos aqui quase 1 hora, né, no ar, conversando, na verdade, né? Esse é o intuito. É bem diferente porque a gente vai conversando como se nós estivéssemos aqui numa sala de aula mesmo, nada roteirizado. Então é algo bem diferente, tá certo? Então eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa da importância, né, de utilizarmos os meios de contraste na radiologia. E em cima dessas perguntas eu vou até formular um próximo Hangouts sobre a farmacologia dos meios de contraste. Isso é bem interessante, é uma aula que eu costumo ministrar em vários congressos, várias palestras, porque realmente é uma aula de muita farmacologia e que muitas vezes os colegas de profissão não têm a fundo, né, esse conhecimento, tentar enxergar lá, por exemplo, dentro de uma molécula, qual a característica daquela substância farmacológica. Então, essa dúvida, certamente nós vamos elaborar aí uma próxima aula. E eu quero deixar aqui para vocês, para finalizar, até quem quiser, né, fazer a inscrição lá para o curso de Anatomia Radiológica 1.0, ontem nós liberamos o 2º módulo, que é de membros superiores, com 3 videoaulas, material bem bacana, que é radiologianapalmadamão.com.br/lançamento. É exatamente o link para que vocês consigam acessar a nossa página, e quem tiver a possibilidade não estará perdendo nada, muito pelo contrário, vai agregar muito aí na formação de cada um de vocês. Esta aula, ela estará disponível dentro do portal de alunos, né? Então, essa aula, vocês poderão acompanhá-la posteriormente, tá certo? Leandro, acho que é isso, né? Pessoal, muito obrigado, só tenho a agradecer aí a paciência e a audiência de cada um de vocês. Até a próxima, muito obrigado.